Chamamos de Cloud Target Jornada Copilot. A ideia dessa ferramenta é fazer um assessment dentro do ambiente dos nossos clientes e entender como que os colaboradores estão utilizando tanto a plataforma do Microsoft Office 365, mas também o próprio Copilot. E também conseguir analisar como que nós podemos melhorar a adoção dos nossos colaboradores dentro da operação. Eu vou ficar um pouquinho de lado aqui porque eu estou olhando a tela, tá, pessoal? Então, olhando para o nosso assessment, nós temos duas metodologias aqui. Risco e governança, ROI e produtividade. Eu vou começar pelo ROI e produtividade, depois eu mostro um pedaço da camada de risco e governança. A gente não vai ter tempo de navegar por toda a estrutura aqui, mas estamos disponíveis depois desse webinar, marcamos reuniões e a gente pode fazer uma apresentação um pouco mais detalhada para vocês. Tá? Não estou vendendo a ferramenta aqui, então estou demonstrando para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como nós podemos utilizá-la dentro do ambiente de vocês. Quando a gente fala de uso do Microsoft Copilot, tenta entender o porquê que as empresas não decolam, por que os departamentos não decolam, a gente olha primeiro para o nosso Shadow AI. Todo mundo fala de Shadow AI. E o que é, de fato, o Shadow AI? São as outras IAs de mercado que as pessoas acabaram adotando e na vida pessoal, e quando chega dentro do ambiente corporativo, elas já têm uma facilidade para utilizar isso. Então, aqui é o ambiente da Cloud Target, a gente tem, obviamente, por conta de entregas de IA nos nossos clientes, a gente tem que olhar para o mercado como um todo. Então, se você analisar hoje dentro do assessment, e a gente pode fazer isso, óbvio que tem algumas dependências técnicas em relação ao licenciamento, que a gente pode conversar depois, mas aqui a gente consegue ter um mapa de como que é o uso do Microsoft Copilot nas aplicações, mas como é que está a adoção de outras IAs dentro do ambiente. E muitas vezes as pessoas tentam bloquear isso, e não tem como. Shadow AI não é um problema. A gente precisa começar a entender por que o colaborador está utilizando uma determinada IA e não um Microsoft Copilot, que é a oficial da corporação, da empresa. Então, esse é o primeiro mapa que a gente consegue ver e entender os colaboradores. E vamos imaginar aqui, por exemplo, ele tem a licença do Copilot, mas ele também é um usuário do Cloud AI, ele também usa Gemini, e ele fez ali um teste com o Notion, obviamente porque ele faz muito isso no dia a dia, mas eu poderia fazer uma análise aqui e entender por que ele está adotando outra IA e não o Copilot. É dificuldade técnica, é dificuldade de aprendizado, é letramento, como que a gente consegue evoluir isso? Um outro momento que a gente consegue descobrir aqui dentro do nosso assessment, quais são os departamentos que têm mais propensão ao uso do Microsoft Copilot? E aí entra o grande desafio, porque normalmente nós não compramos uma quantidade cheia de licenciamento para todos os colaboradores da companhia. Normalmente experimentamos 50, 70, 100 licenças. E como que eu distribuo isso? Esse também é um grande desafio. O nosso time aqui, sempre que faz um workshop, tem essa questão de quais são os departamentos que nós vamos fazer os casos de uso, quem são as pessoas que nós vamos treinar. Como que eu poderia fazer essa análise antes de entregar essas licenças? No nosso assessment, a gente consegue dar uma visão. Então, se eu olhar para dentro do ambiente da Cloud Target, por exemplo, cibersegurança é um dos departamentos que mais tem propensão de uso. Tem 6 usuários Power User, tem 5 sólidos que já utilizam, e os marginais são as pessoas que, de uma certa maneira, já utilizam outras IAs e eu poderia trazer para dentro do Microsoft Copilot. E, Formiga, como é que eu penso, como é que eu olho para isso e penso em relação ao colaborador que vai receber uma licença? Nós temos uma outra etapa do nosso assessment, e ele traz uma visão interessante para a companhia. Eu vou pegar aqui o meu caso, é mais fácil de explicar. Se eu olhar para o meu usuário, hoje eu tenho, em média aqui, nos últimos 90 dias, 1.575 minutos de reuniões fora do horário, dos 22.755 minutos. Quando eu expando isso, eu tenho um mapa de calor de quanto tempo durante a semana, nos últimos 90 dias, eu participo
de reuniões. Então, olhando aqui para um cenário, a minha segunda-feira, ela é muito cheia. E aí, durante a semana, ela vai dando uma espaçada. Onde isso contrasta? Nas edições de arquivos do SharePoint ou do OneDrive, que eu acabo fazendo pós-horário, porque eu fui tomado por agendas. Qual que é o grande ponto que esse assessment nos revela? Como que um colaborador vai trabalhar o uso da IA estando atolado dentro das suas agendas e dentro do seu trabalho? É aí que a gente entra com o nosso treinamento e mostrando como o colaborador consegue ser mais produtivo com o uso da IA. E aí a gente fala do ROI. Qual é o primeiro ROI que retorna aqui? O ROI das horas extras. E essa é uma pergunta que ninguém faz. Quanto um departamento consome de hora extra dentro do dia a dia, porque ele está durante a semana inteira atolado em reuniões e não consegue executar o operacional. E aí a gente tem alguns modelos. Dentro dos treinamentos que nós fazemos nos workshops, eu posso falar tanto de automação quanto do uso da IA, ou ambos. Esse é o grande ponto. Será que eu não poderia ter uma automação executando boa parte do meu trabalho operacional que eu preciso fazer depois do horário? E as reuniões que eu participo, elas são estratégicas? Ou as reuniões que eu participo, normalmente são para tirar dúvidas de outras pessoas que já estão em reuniões e elas poderiam perguntar para um agente do departamento sobre uma série de cenários e o agente respondendo. Então eu preciso olhar para dentro do meu ambiente e entender qual que é o comportamento do meu colaborador que recebeu a licença. Normalmente, o colaborador que está mais atarefado, que está mais atolado em agendas e trabalhos operacionais fora do horário, ele é o que tem mais aderência, porque ele sofre, ele tem uma dor. Só que a gente precisa fazer um treinamento dedicado, fazer uma análise profunda, entender de fato como que nós resolvemos essas dores e deixamos essa carga mais leve, para que ele possa de fato entender o potencial da IA. E a gente vai olhando isso também para o departamento. Deixa eu só pegar um ponto aqui. Tem uma pergunta para fazer para o Vitor. Vitor, eu tenho uma dúvida aqui, eu queria que você respondesse para o pessoal em relação a... Depois que eu escolho um caso de uso, eu cheguei num departamento e eu preciso entender as dores, definir o caso de uso que faz o agente ou a automação, que eu acabei de comentar aqui, qual é o ganho real, não um piloto bonito que morre em 3 meses, né? Como que você normalmente faz isso dentro dos nossos clientes? Qual que é a metodologia utilizada e fala um pouquinho para a gente quais são os ganhos mesmo, de fato, que a gente busca dentro dos departamentos. Perfeito. Olá, gente. Muito obrigado pela pergunta, Formiga. Quando nós vamos fazer discovery, então nós entramos na sessão para descobrir casos e principalmente o que pode ser automatizado ou não, tem um problema quando a gente fala de IA, porque as nossas possibilidades são muitas. E com muitas possibilidades, eu preciso escolher qual vai ser o meu inimigo e principalmente o que vai gerar ROI. Uma das coisas importantes é que, principalmente nesse início de adoção de IA, é muito importante a gente falar para o cliente que é uma jornada. Isso acaba sendo muito importante para a gente escolher qual vai ser o caso que a gente vai trabalhar. Como costumamos fazer, fazemos um mapeamento dos casos, entendemos principalmente quais casos são mais morosos, pode ser processo muito repetitivo e volumoso, ou o tempo do profissional que faz aquele é muito caro, então esse profissional realmente precisa de ajuda de produtividade. Fazendo esse discovery, a gente faz um mapeamento de todos os casos e a gente começa agora a pensar em qual é que vai gerar mais ROI de maneira rápida. Então, os quick wins, como a gente costuma dizer. Dito isso, pensamos principalmente em esse caso, ele afeta uma pessoa ou ele afeta uma área inteira? Ou talvez até mesmo uma empresa? Além disso, nós temos os materiais dentro da empresa para já fazer esse caso. Muitos casos de IA dependem de dados que ainda não estão construídos. Então, nossa ideia é pensar principalmente em coisas adaptadas ao dia a dia da empresa e, em principal, qual é o objetivo da empresa com IA. Ela quer gerar mais excelência nas suas entregas, que mesmo assim pode não economizar horas, ou a gente está falando provavelmente de uma IA com automações para auxiliar no dia a dia. Um exemplo que eu falo para vocês é se a sua IA conseguisse ler sua caixa de e-mail todos os dias e pensasse qual é a melhor maneira de responder cada um deles, e gerasse um rascunho no seu computador, no seu Outlook no caso, em como responder isso. Eu consegui economizar de você 30, 40 minutos em um dia. Isso eu estou falando de umas automações simples que a gente começa a pensar. Quando a gente fala nos nossos cases do Discovery,
Nós estamos pensando num processo mais complexo, porque a nossa ideia é algo que não vai funcionar agora, mas vai funcionar perenemente de acordo com, principalmente, qual é o valor agregado da empresa. Então, fazemos várias perguntas com Discovery, mapeamento, mesmo que a gente não entrega. A gente entrega um mapeamento para um backlog para casos futuros. Novamente, é uma adoção contínua, é uma jornada. E junto com o cliente, vamos definindo e construindo aqueles agentes, ou, no caso, até mesmo automações ou prompts, para conseguir agregar valor. E volto a dizer, a principal coisa é que dá para automatizar tudo. A gente não deve automatizar tudo, a gente tem que escolher os casos certos. Como que você escolhe os casos certos? Know-how fazendo muitos casos. E é aqui que entra até a gente como consultoria. Quais são os que realmente geram ROI? Quais são os benchmarks do mercado? O que exatamente os concorrentes estão fazendo que já geraram resultado? Principalmente, quando a gente vai falar de automação, quando a gente vai falar de IA, é escolher o que nós vamos fazer. Porque dá para fazer muitas coisas. E, em principal, a nossa ideia é gerar ganhos, até mesmo para gerar credibilidade interna e a gente ir melhorando nessa jornada de adoção de IA. Perfeito, você colocou um ponto importante, né? Não automatizar tudo. Acho que a gente tem esse hábito, né, de quando a gente pega um processo com IA, querer resolver todos os problemas de uma única vez. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente sempre fala aqui dentro dos nossos trabalhos que o MVP, né, mostrar ali o valor daquela ideia, eu acho que é sempre o ponto de partida. E aí ir evoluindo aos poucos. E você colocou um ponto importante. O uso da IA, ela tem alguns pilares. É o uso da persona como agente, é o uso do agente para o departamento e fazendo já pequenas automações. E aí você tem, de fato, o terceiro nível, que é o suprassumo, o estado da arte, que é o agente com as automações executando, de fato, tarefas através da monitoração do humano, entendendo que o humano é parte fundamental desse processo. Então, no primeiro ponto do ROI, eu preciso trazer, na minha visão aqui, vocês concordarem, pode discordar, é trazer o colaborador para o uso individual. Ele conseguir enxergar o valor, como aquilo está mudando o dia a dia dele, para que depois ele comece a pensar em como isso pode mudar a vida do departamento e depois da própria empresa. E aí a gente fala do grande ponto do ROI no primeiro momento eu estou ganhando tempo. Em algum momento da jornada, eu estarei criando soluções que podem gerar lucro para a empresa, de forma direta. Devolver a hora extra já é um ganho indireto, já é um dinheiro que deixa de sair. E dá qualidade de vida para as pessoas, obviamente. Depois eu começo a trabalhar para os processos departamentais, isso vai ajudar a vida de mais pessoas. E depois eu começo a pensar em corporação. Então, eu acho que quando a gente fala de ROI é dinheiro indireto e produtividade, porque eu estou investindo numa licença e eu preciso ter um ganho em cima disso. Mas depois eu preciso pensar como é que eu consigo transformar isso em dinheiro de fato. Né? Transformar, de repente, criar uma solução que já é uma receita direta para a companhia. Nada é impossível. Esse é o grande ponto. E para gerar uma receita direta, precisa de adoção. Sim. Então, usuários não é somente eu colocar um super agente que vai tirar muitas coisas. Meus funcionários estão capacitados para usar a inteligência artificial no dia a dia. E é aqui que entra muito da gente. Nesse começo dessa jornada da IA, a gente precisa trazer eles com a gente. Mostrar que, na verdade, a IA não está ali contra nenhum funcionário. Eu vou gerar mais lucro para a empresa, melhor adoção para o funcionário, porque ele vai ter mais qualidade de vida nas suas entregas. E a gente vai começar, como eu comentei anteriormente, a colocar a empresa nessa jornada para a gente chegar no momento que a gente vai fazer um agente independente. Então as pessoas param de apagar fogo e o agente começa a precaver problemas que vão acontecendo. Exato. Então, ao invés de você ficar olhando um dashboard todo dia, 9 da manhã, que na verdade são provavelmente 32 dashboards, eu tenho uma IA que olha eles para vocês e fala: olá, formiga, temos um problema aqui. E esse problema já aconteceu mês passado, eu acho que nós deveríamos fazer isso. Maravilha, obrigado. Queria fazer uma pergunta para o Ian, também faz bastante casos de uso dentro dos departamentos, são os nossos clientes. Algumas pessoas que já estão aqui no nosso webinar conhecem ele de longa data. Eu queria ouvir de você como que você faz para descobrir, de fato, um caso de uso que realmente vale a pena por um agente. Porque você tem visto os workshops que você executa dentro dos nossos clientes, que de fato gera valor. Qual que é o segredo da gente fazer isso acontecer? Muito bom. Quando a gente fala sobre essa questão do caso de uso, que a gente vai atribuir um agente ou uma solução de IA para qualquer departamento, ou para uma própria pessoa. Às vezes a pessoa tem uma rotina que ela faz um trabalho de 4 horas e pode ser otimizado.
o valor está no negócio, não está na tecnologia. Não é o Copilot que está resolvendo o problema. É o owner daquela função, daquela tarefa, aquele departamento que executa um determinado processo que tem 5, 10 etapas, e a gente não está falando de automatizar. A IA vem para trazer insights. Automatizar, a gente já tinha esse processo antigamente. O Automate, ele é desde 2013, 14, que era o Flow, né? Exatamente, Power Automate, Power Apps. A gente tinha diversas formas de automatizar, até por código, criando soluções. Mas agora não, a gente está falando de soluções que precisa sim ter um owner ali, quem faz realmente aquela tarefa, que é dali que a gente extrai o real ROI, a real solução para o dia a dia. Então, construir um caso de uso não é olhar para um problema e uma tarefa repetitiva, e sim entender a fundo o negócio do cliente, entender qual é o problema real que está tendo ali e como melhorar isso. Seja pegando um formulário, um PDF de 15 páginas e fazendo a tradução dele em 3 linhas, entendendo quais são os problemas, ou seja, pegando um problema de uma área que não se comunica e tem um agente que consegue armazenar e extrair essa informação de forma rápida. Perfeito. Então, o foco é sempre o negócio. E quando a gente constrói uma solução, a gente não constrói uma solução para todo mundo. Precisa ter um owner daquela solução. Precisa ter alguém que está dentro do caso, dentro da função, que consegue trabalhar com isso e consegue estar em evolução. Porque nenhum agente fica pronto. Ele vai estar sempre mudando. As corporações mudam de rumo, os KPIs mudam. Sim. E por isso, todos os agentes precisam ter alguém olhando para ele como um assistente, falando, olha, você precisa melhorar hoje, precisa melhorar amanhã. E aí que está o real valor. Se hoje a gente quer ter uma otimização de trabalho, ele vai entregar. Daqui 3 meses ele já entrega essa otimização, mas ele pode entregar algo maior. Perfeito. Então começa a se tornar a escala. E um agente que hoje é só do IAM, amanhã pode estar vinculado a um multi-agente da Cloud Target. Por que não? Eu tenho uma provocação para fazer em cima disso. Normalmente as pessoas entendem que o ROI ele não é alcançado porque as pessoas desistem de utilizar o Copilot porque ele não resolve. Eu costumo dizer que um agente é igual ao filho. Você começa a dar as primeiras instruções, ele começa a entender aquilo que ele precisa fazer, só que de tempos em tempos você precisa recalibrar essas instruções. Então, um agente que determina a estratégia de uma empresa, que te responde sobre a estratégia de uma empresa no ano de 2026. Vocês concordam comigo que no ano de 2027 a estratégia vai mudar? Sim. E se esse agente estiver consumindo a mesma base de dados, ele vai te dar uma resposta errada. E aí a gente fala dos guarda-reios comportamentais aqui também. Por isso que eu digo que é como um filho e por isso que eu acho que ela não vai tomar o lugar das pessoas no mercado. Porque a gente educa filho pro resto da vida. Eu sempre tenho que dar instruções. Eu sempre tenho que dizer o que está certo e o que está errado. Eu sempre tenho que melhorar, como a gente chama, né, os prompts, os guarda-reios, as instruções do meu agente. Então, se a pessoa, na minha visão, acho que às vezes o ROI ele não acontece porque na questão do letramento, dos treinamentos, as pessoas acabam não percebendo essa importância de educar o seu agente todos os dias. Faz sentido? Total. Inclusive, é uma coisa que é muito reforçado e mencionado dentro do processo de adoção, que é, pessoal, isso aqui, por mais que nós estamos entregando a primeira parte, isso não está pronto, nunca vai estar. O termo está pronto, esse agente não existe. O que ele precisa é ir se adaptando. O meu agente principal que eu uso no meu dia a dia, eu levei 6 meses para construir ele. E eu trabalho com isso o dia inteiro, o tempo todo. Então, ele vai melhorando. E assim, ele não está pronto, ele ainda vai ter evolução. E assim como todos os casos de clientes que a gente faz a entrega, existe o ponto mencionado. Agora, e não é a área de tecnologia. O mais legal do agente é isso. Não é a área de tecnologia que vai melhorar esse agente. É cada departamento. Se é um agente para o setor financeiro, para a folha de pagamento... Quem conhece aquilo é o departamento financeiro. Exato. É o negócio. O valor do agente, o valor da IA está quando você olha para o negócio e não para a tecnologia e não para soluções mirabolantes. E sim para quem está ali gerando e aquele processo, aquela trajetória, né? Perfeito. Perfeito. Então, olhando para esse cenário, o ROI ele não é imediato, né? Eu preciso de um tempo de maturidade para os meus agentes, até mesmo para as automações que eu faço utilizando agentes. Eu uso IA já tem mais de um ano e eu percebo que se eu utilizo todos os dias, eu corrijo vários gaps.
e ela vai pegando o meu estilo de trabalho. É impressionante isso. Até a forma de me responder já é muito parecido com os meus jeitos. Então, às vezes eu falo um palavrão para IA e ela me responde com um palavrão. Então, ou seja, eu percebo que com o passar do tempo, quanto mais eu utilizo, mais ela começa a entender como eu funciono. E eu acho que é aí que a gente tem o grande vilão do ROI. Nas primeiras semanas, ela vai alucinar, ela vai fabricar dados e você vai precisar construir. Se você não tiver paciência, que a gente acontece com muitos clientes que a gente encontra no meio do caminho, você tem um monte de agentes largados, é o que eu chamo de cemitério de agentes. Chega a empresas que tem 700, 800 agentes que não são utilizados há mais de 3 meses, ou seja, não tem como esse agente evoluir se ele não receber esse treinamento constante, né? Como nós, a gente também não evolui se a gente não treinar constantemente. Esse é o grande ponto. E a gente atinge muito diversos pontos como o Shadow AI, porque as pessoas elas utilizam o GPT no dia a dia. E aí, quando a gente parte para uma IA pro corporativo, que é o Copilot, que é o Business AI, a pessoa ela não tem essa interação. Então, ela não tem o Copilot não tem o mesmo conhecimento que o GPT. Uhum. E aí a gente acaba tendo o Shadow AI. Mas se a gente começa a utilizar, a gente começa a gerar esse resultado, e assim, são muito parecidos, inclusive, a gente consegue mitigar diversos problemas apenas com ela aprendendo o nosso dia a dia, interagindo. Perfeito. É como trabalhar um do lado do outro. A gente trabalha aqui, eu sei como o Wallace trata uma coisa, o Vitor outra, o Matheus outra. Então a IA tem que ter essa interação também. Maravilha. Voltando aqui, pessoal, para o nosso... Obrigado, Ian, pelas respostas. Quando eu olho para a minha análise e impacto de ROI, eu também tenho essa missão aqui dentro do Assessment. Ele me coloca aqui uma economia direta de R$ 14.300 por mês. E de onde vem essa economia? Primeiro ponto são das licenças que estão ociosas. Eu tenho 70 licenças para alocar. Então, se eu não tenho essas licenças alocadas, eu estou desperdiçando dinheiro. E o restante, fiz uma matemática aqui da economia de horas que eu teria com base naquela análise que nós fizemos aqui, por exemplo, do meu usuário e de outros departamentos. Como que eu economizaria isso em horas de trabalho, pós-horário e até mesmo durante o expediente? Porque quando você resolve o problema da produtividade do horário comercial, você não está trazendo o dinheiro de volta, porque você já paga aquele montante para o colaborador. Mas quando você começa a atacar as horas extras, aí você começa a trazer dinheiro de volta. Então, numa somatória, ele faz um comparativo da quantidade de horas. Eu considerei aqui R$ 30 o valor da hora, para ter uma ideia, mas a gente pode olhar isso departamento por departamento dentro dos nossos clientes, e ele faz um compilado. E depois que a gente começa esse processo de adoção, que a gente começa toda essa estrutura de treinamento e entendendo, nós temos o nosso dashboard de adoção, porque eu tenho o assessment que me traz uma fotografia do que está acontecendo dentro do meu ambiente. Mas depois eu preciso acompanhar o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que está acontecendo depois desse treinamento. Como que as pessoas estão interagindo com o Microsoft Copilot, o uso da IA, se a questão do Shadow AI diminuiu. Então a gente vai fazendo esses assessments durante a jornada do workshop, rotineiramente, para acompanhar essa evolução. E na camada de adoção, a gente tem uma guia geral que mostra quais são os principais horários que as pessoas estão utilizando o Microsoft Copilot, quem são os top users. Aqui eu tenho tanto o Vitor, o Ian e o Wallace, eles são os 3 linhas de frente da entrega do Microsoft Copilot. Então, nada mais justo que eles estejam aqui no topo da lista. Onde essas interações acontecem? Dentro do próprio Copilot Chat, dentro do Outlook, dentro do Word, dentro do Excel, PowerPoint e assim por diante, porque eu preciso também entender o comportamento dos meus colaboradores. Qual que é a fonte de dados mais utilizada para contextualização da minha? É dentro do SharePoint, do OneDrive? É diretamente, é sem contexto, é só simplesmente pergunta? Quando eu começo a ter essa visão, eu começo a entender como que eu devo atuar com os meus colaboradores. Dentro da semana, quais são os dias que mais utiliza? O próprio Copilot Chat, qual é o nível de interação? Quais são as palavras mais buscadas? Quantos turnos
eu utilizo? Quem são as pessoas que mais utilizam? Então, o Copilot Chat normalmente são as pessoas que não têm licenciamento e acabam utilizando de forma ali, como se fosse um chat GPT também, né? Será que não vale a pena eu pegar esse top user do Copilot Chat e atribuir uma licença e retirar uma licença de um colaborador que não está utilizando? Ô, Formiga, e como é que eu sei o colaborador que não está utilizando? Eu tenho aqui na visão do gestor quem são os que não estão utilizando dentro das aplicações. Os top user ativos, os power users estão aqui, ó. Quantas licenças eu tenho para alocar? Então, dependendo das licenças ociosas, eu posso estar tendo aqui um prejuízo gigantesco a depender da quantidade de licenças que eu adquiri. Então, é uma visão, do meu ponto de vista, extremamente estratégica para que a gente possa direcionar, de fato, para as pessoas certas, né? E a gente descobre um pouco disso na questão do quem são as pessoas certas quando a gente fala de letramento, quando a gente fala dos treinamentos que a gente aplica dentro das empresas. E aí eu tenho uma pergunta aqui para o Wallace em relação a isso. Eu queria entender, Wallace, na prática, faz um treinamento de Copilot mudar de verdade, fazer com que as pessoas ganhem interesse pelo uso da plataforma. E eu acredito que você deva receber uma série de perguntas do tipo: por que que eu tenho que usar Copilot e não Gemini? Porque o Gemini cria vídeos mais bonitos que o Copilot. Sim. Eu queria ouvir um pouquinho disso quando você está fazendo treinamento com os colaboradores, onde que você gera esse valor para eles, para que, de fato, a ferramenta se prove. Sim. Boa pergunta, Formiga. Realmente, na parte dos treinamentos, a gente até volta um pouquinho para a questão do Shadow AI, né? Como a gente já comentou bastante, caso de uso, as pessoas perguntam muito sobre por que não utilizar o Copilot no dia a dia, até porque o Copilot não foi a primeira IA que todo mundo já utilizou. Geralmente as pessoas começaram utilizando um GPT da vida, um Gemini, né? A primeira coisa que eu até costumo falar para o pessoal nos treinamentos é a questão de segurança, né? A gente tem hoje em dia o Copilot como uma ferramenta principal aí, um hub de... Hoje em dia eu chamo ela mais como um hub de IAs, né? Que hoje a gente pode escolher dentro dela vários tipos de LLMs, né? Então já não é mais aquele GPTzão de terno que eu costumava brincar com o pessoal, né? O Copilot é um GPT de terno, porque tem uma linguagem mais corporativa do que o GPT que a gente conhece no lado público. Mas a verdadeira questão é que o Copilot ele não quer ser melhor ou pior do que as IAs que estão lá fora. A questão é a segurança. Então, quando você utiliza o Copilot dentro da sua corporação e você está ali fazendo uma análise de documentos, você está num ambiente seguro, onde que aquela IA ela não vai ter como exportar esses seus dados e deixar eles públicos. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a gente aterrizar o pessoal e falar, ó, eu sei que cada um de vocês aqui tem uma IA que ela é a favorita, exatamente, mas vamos utilizar a questão de segurança. A gente pode estar pegando um dado muito sensível, estar jogando numa IA pública que é a sua favorita e esse dado vai ser exposto para alguém no futuro. Então, você vai ter um vazamento de dados, é a primeira coisa, né? E aí, uma outra coisa também que é interessante, a gente falou muito aqui de caso de uso, né? Então, né, nós temos aqui o Vitor, o Ian, fazendo bastante caso de uso com agentes, mas às vezes não é necessário a gente fazer um agente, até porque hoje em dia o Copilot ele tem muita ferramenta, e principalmente as ferramentas ligadas ao mundo do 365, onde com um simples prompt você pode pedir para ele poder verificar o seu e-mail. Então, geralmente isso é batata. Quando eu pego aqui, por exemplo, o uso por aplicação, né? Isso. Se eu pegar... Não necessariamente eu preciso de um agente para fazer o time financeiro ser mais produtivo dentro do Excel. Exatamente. Então, batata. Uma das coisas que as pessoas mais gostam é quando eu falo, ó, pessoal, vamos falar de Outlook. Eu sei que a caixa de e-mail de vocês é um caos. Muitas pessoas, às vezes, saem de licença ou pegam férias, então aquela caixa lota. Então, um prompt simples que você faz, pede para ele listar os principais e-mails, a galera vai lá, lista e fala, nossa, aqui estão os principais e-mails, ao invés de você chegar e olhar um e-mail um por um na sua caixa lotada e você vai se perder. Eu tinha uma técnica. Tinha, na época, eu pegava todos os e-mails da época que eu fiquei dos 30 dias de férias e jogava tudo para uma pasta férias. Certo. Mas até assim... Se eu estou de férias, mas hoje, obviamente, a gente tem essa tecnologia a IA ajuda muito em relação a isso, fazer um resumo. Exatamente, resumo.
A parte, muitas pessoas trabalham com muitas planilhas de Excel, então você tem ferramentas ali, agentes próprios da Microsoft que faz análise desses Excels. Você tem dificuldade, tem muita gente que tem dificuldade até em pegar uma planilha ali, poxa, como eu vou trabalhar com aquilo? Não sei determinada fórmula. Eu falo, não se preocupe, você não precisa mais ser aquele usuário hardcore de Excel que guarda todas as fórmulas na cabeça. Você pede primeiro para o Copilot analisar aquele seu Excel, aquela sua tabela, sua planilha, e pergunta ali em linguagem natural mesmo. Ó, eu queria saber qual fórmula eu posso utilizar aqui para fazer uma soma tal, fazer um compara ali, um depara, e o Copilot vai te ajudando. Então, esses casos de uso real do dia a dia, Já traz uma produtividade que vai estar ali meio que o garantido. ROI já está garantido, entendeu? Então, as pessoas que trabalham nessa parte mais produtiva ali, planilhas, editando documentos no Word, buscando e-mails no Outlook, essa parte de treinamento é boa. Eu gosto dessa sua abordagem, porque isso me traz um ponto interessante. Vamos olhar para a Shadow AI e vamos olhar para o Microsoft Copilot. Time financeiro fazendo relatório, gerando gráfico, 4, 5 horas, às vezes dias, para entregar um dashboard, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Aí ele vai usar o ChatGPT. Ele vai pegar a planilha financeira, Vai jogar lá. vai jogar no ChatGPT, e eu já fiz esse teste. O ChatGPT ele vai se perder inteiro. Ele vai trazer uma coisa que não faz o menor sentido, às vezes. Só que dentro do Excel eu já tenho o agente do Copilot. Exatamente. Que já vai estar pronto, né? E a Microsoft evoluiu muito isso. Você já está pronto para fazer os seus pedidos, colocar um prompt. Eu vi o Orquiza fazendo isso no evento que nós fizemos. E gerou um gráfico totalmente aderente àquilo que precisava, equilibrado, não tinha nenhuma alucinação. Eu achei interessante. Uma das coisas muito legais que o Copilot traz para a mesa, e eu acho que todo mundo aqui vê na internet um super agente que vai clicando, ele traz facilidade de uso. E a gente precisa disso no dia a dia. Eu estou falando de um botão que você clicou e você falou, quero um dashboard agora feito. Eu vou enviar agora para o comitê. Ele vai criar um dashboard perfeito conhecido como Storytelling. Tabela dinâmica, ranking condicional, preenchimento de Excel. Quem não tem uma nota fiscal em PDF que não vai no Excel e coloca na mão? Estou pensando no retorno de ROI assim fácil. Ó. Uma demanda que chegou na sexta, para uma planilha que precisa ser entregue na segunda e que vai fazer o colaborador trabalhar no final de semana. Na própria sexta-feira ele já consegue deixar tudo pronto usando. Eu acho que esse é o grande ponto. Enxergar nesses pequenos movimentos o ROI de verdade. É aí que está o ROI. E tem um outro ponto também que a gente costuma abordar, que aí entra na parte de letramento, né? Muitas pessoas, às vezes, pode ser o Copilot, seja qualquer tipo de IA, elas têm aquela coisa, pô, isso aqui não presta, é uma porcaria, eu pedi para ele fazer alguma coisa e não trouxe. Mas geralmente é porque a pessoa não sabe conversar com a IA. Então, até voltando àquilo que você falou, a IA é como se fosse uma criança, vamos colocar assim. Então, por exemplo, o Ian tem uma filha. A filha do Ian, se o Ian pedir para a filha dele buscar um chinelo, ela vai buscar qualquer chinelo que tem na casa. Não foi específico. Exatamente. Então, quando você dá as instruções, ó, quero que você busque seu chinelo, é o chinelo rosinha de florzinha. Ela vai trazer isso. Então, uma das coisas para a gente poder também extrair a melhor produtividade da IA é a gente poder saber como conversar com ela. Então, gerar o melhor prompt, colocar as ideias primeiro aqui para ver se elas estão batendo com aquilo que você quer, porque geralmente a gente vai escrevendo em linguagem natural, só que às vezes a gente esquece de dar detalhes. Você não é dessa época, a gente tinha os... Poxa, eu acho que era aqueles... o bichinho virtual. O bichinho virtual, você tinha que ficar cuidando dele todo dia, né? A IA, basicamente, na minha visão, é isso. É isso. Cuidar dela todo dia, você tem que nutrir ela. Exatamente. E o meu morreu. Os meus também. Muito bom, obrigado, Ian. Voltando aqui para dentro do nosso assessment, e falando agora um ponto extremamente importante e que muitas pessoas, principalmente da área de governança e segurança, se perguntam, eu estou pronto para o uso do Microsoft Copilot? Ou eu estou pronto para o uso de qualquer IA dentro do meu ambiente? E essa pergunta, ela assombra, né? Ela deixa as pessoas com um pouco de receio. E a gente traz aqui dentro do nosso assessment também uma visão de risco e governança, olhando para alguns pilares dentro do ambiente Microsoft, dentro da estrutura. Identidade, compartilhamento, estrutura de SharePoint OneDrive, proteção da informação com Microsoft Purview, olhando ali para MIP, DLP e uma série de outras regras que ajudam a blindar esse ambiente.
A parte do próprio Microsoft Teams, então às vezes eu tenho um agente plugado no Teams e o Teams ele tem um acesso externo, tomar muito cuidado com isso. O próprio uso dos apps, né? As aplicações que estão dentro do Microsoft entra, quais são os riscos embarcados ali, parte de auditoria e os próprios agentes. Então, quando eu olho para essa matriz de maturidade, eu consigo entender quais são os pontos que eu preciso atacar para começar a trabalhar com a minha adoção de IA. Mas ela não impede que você faça paralelamente. Você começa a jornada de adoção e você já vai corrigindo esses gaps durante o percurso. Porque o colaborador está sedento pelo conhecimento da IA. O time de segurança e de governança está sedento para fechar o ambiente. E aí fica, eu não libero e a gente não começa esse negócio. Então, o nosso trabalho aqui é ajudar os dois lados, para que caminhemos juntos nessa adoção. Então, o nosso assessment é muito mais completo em relação a isso, porque eu trago esses dois olhares. E olhando para a parte, por exemplo, de compartilhamento, onde eu tenho um risco ou alguma coisa, eu tenho todos os sites da minha estrutura. Naturalmente, a primeira base de conhecimento de um agente sempre vai ser o Microsoft Drive, o Microsoft SharePoint, um repositório específico. Então, eu preciso entender, eu tenho acessos amplos dentro do meu estrutura do SharePoint, eu tenho os que a gente chama de Sensitive Label, que são as proteções do serviço de proteção de dados aplicados a esses sites. Esses sites estão visíveis ao Copilot. Qualquer agente pode consultar esse site. Então, aqui nesse caso, eu trouxe alguns exemplos eu tenho esses sites visíveis ao Copilot, mas eu não tenho acesso amplo. Ou seja, está organizado. Por isso que ele traz aqui um mapa de maturidade de nível 4. E aí eu vou olhando para outros cenários, como os de aplicações. Eu tenho aplicações com um certo nível de permissionamento dentro da estrutura, que pode permitir que um agente, por exemplo, envie um e-mail. Então, o ideal podemos o assessment, começamos um trabalho de ajuste do ambiente, para o time de governança e segurança não entrar em pânico, e começamos o jogo com o uso do Microsoft Copilot também para que as pessoas que estão sedentas pelo conhecimento, elas possam fazer esse trabalho junto com a gente. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Matheus, que está aqui com a gente, é o nosso área de governança de dados, trabalha muito com essa questão dentro dos nossos workshops de proteção de dados e segurança. Eu queria entender que antes de escalar o Copilot, Matheus, qual é o risco de governança de dados que mais passa despercebido da estrutura? Show. Eu fui reparando que a conversa ia chegar para essa série de governança quando a gente começou a falar desse cabo de guerra. Ele realmente existe, né? E, infelizmente, ele existe porque ele é fruto, na minha visão, Formiga, de uma falta de entendimento que, às vezes, a gente ainda não conseguiu alcançar no mercado. Por exemplo, você fez várias perguntas, né? Como que eu sei se tem acessos excessivos? Como que eu sei se os meus dados estão rotulados? Será que eu estou pronto para receber uma IA? Então, todas essas perguntas, elas apontam para uma dor, um desafio em comum, que é visibilidade. Se eu tivesse visibilidade, essas perguntas eram respondidas. Eu sei que estou pronto, porque eu sei os dados que tenho, e esses dados que existem estão protegidos, e eu sei como também. Eu sei o comportamento dos meus colaboradores. Então, a visibilidade é, na minha opinião, o ponto que passa mais desapercebido nessa onda de hype que existe. Então, a gente quer escalar, né? Escalar as nossas operações, escalar a nossa produtividade, escalar o nosso lucro. Só que eu vou fazer até um paralelo, porque a palavra escalar, num ano tão esportivo como esse, né? Vamos falar de um esporte aqui, mas não é futebol. Vou falar de alpinismo. A palavra é escalar, olha que interessante. Escalar, tanto no alpinismo, você escala uma montanha, e aqui no nosso mundo, escalar é escalar a operação. A diferença entre o alpinista e a organização é que o alpinista nunca escalaria vendado. Ele nunca escalaria sem visibilidade. Perfeita colocação. Porque se ele escalar sem essa visibilidade, ele está assinando um consentimento de incidente, ele vai se machucar. O mesmo é com uma organização. Então, a organização ela não pode pensar em escalar a sua operação se ela não tem visibilidade de perímetro em que ela vai montar essa estrutura. E se ela fizer isso, aí ela tem um consentimento de incidente. Então, é muito importante a visibilidade. Todos os pontos são reais. Oversharing, vazamento de dados, exposição de todos os níveis, mas todos são provenientes do mesmo ponto, que é visibilidade. Então, as ferramentas da Microsoft hoje, elas começam por aí.
para te trazer visão. Perfeito. E aí a Cloud Target vem, ajuda com estratégia, com posicionamento, com roadmap, né? Porque ter visão, às vezes a gente vai ver que o campo é imenso, então por onde começar também? O alpinista ele não escala de cima para baixo, a gente tem que começar de baixo para cima. E aos Então, poucos, né? Colocando os pés aonde a gente sente firmeza, confiança, né? Exato. Vou dar o próximo passo, tenho risco ou não tenho. E aí eu queria fechar essa mensagem dessa pergunta, cara, com o tema do nosso webinar. A gente está falando sobre aumento de ROI, sobre ganho de ROI, só que o time de governança e segurança é o que garante a durabilidade desse ROI, a consistência desse ROI. Então, a gente pode ter um ROI que é uma estrela cadente. Às vezes, um fluxo que deu certo, gerou muita produtividade, mas eu nem sei como ele funciona. Eu sou refém da tecnologia que eu criei. Só tá lá rodando. Só está lá rodando. parar. E se parar, para tudo também. Faz sentido. Então, a visibilidade, o domínio do negócio é realmente os pontos que passam mais desapercebidos e que, se forem percebidos, além de vocês terem o ganho de ROI, vocês também vão ter solidez e durabilidade nesse ganho. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente falava muito isso alguns anos atrás, no começo dessa jornada, que as pessoas perguntavam para os agentes onde estava a planilha de salário, né? Exatamente. Esse daí já é o primeiro... É muito engraçado, né? Vocês falaram que a IA é como uma criança, né? E é interessante porque realmente a inteligência artificial, em vários níveis, ela reflete o comportamento humano. Então, ela é feita de redes neurais, mesmo o princípio do ser humano. O fato da gente ter que orientar ela com instruções seria como a neuroplasticidade, então ela pode aprender coisas novas a todo momento. E, ao mesmo tempo, a gente viu que quando caiu na mão do ser humano, ele usou dessa forma, né? Deixa eu ver aqui o que dá para eu achar, deixa eu explorar, fazer uma piada e tudo mais. A gente brinca, mas são exemplos de que é importante essa curadoria. Eu queria dar um destaque para o que o Ian falou lá no início, resgatar o que ele trouxe, que é ter um responsável pela inteligência artificial. Isso realmente, eu achei fantástico, eu não tinha escutado ainda nessas palavras, né? Mas, realmente, a IA é um espelho de quem opera. Exatamente. Quanto melhor instruído você for, maior é o seu potencial de uso com essa ferramenta. Ela te potencializa. É isso que a inteligência artificial se propõe. Dizem que nossos filhos são os nossos espelhos, né? Aquilo que a gente... Acho que hoje a reunião pegou uma linha muito interessante de família. Basicamente é isso. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo posicionamento, Paulo. Gostei bastante. Estou com o Migoleto, que também fala muito de segurança dentro dos nossos workshops e já tem trabalhado muito nessa questão. E, Gabriel, eu queria entender de você, com a IA entrando por todo lado, inclusive em ferramentas pessoais, como equilibrar e adotar rápido e manter o controle? O que exigir de uma ferramenta que vai escanear o ambiente? Como que eu permito ou não o uso, por exemplo, de um ChatGPT, de um Anthropic, Cloud AI? Porque o Copilot, como plataforma, por natureza, ele já é seguro porque ele está dentro de um ambiente extremamente controlado pela Microsoft. Mas a gente também não pode esquecer que existem outras no mercado que as pessoas vão colocar isso para rodar. Então, como que a gente blinda esse negócio? Como é que a gente dá essa tranquilidade para o time de segurança da informação? Quando a gente fala em Shadow AI, inclusive essas palavras foram mencionadas diversas vezes aqui na mesa, né? Porque ela acompanha o crescimento exponencial do mercado aí de inteligência artificial generativa. A gente tem hoje inteligências artificiais generativas para todo lado do mercado. E quando o nosso usuário, né, alguém utiliza uma inteligência artificial por fora, não utiliza ali por exemplo, um Copilot, a gente tem, acho que, primeiramente, olhar para um cenário de adoção antes de falar de proibir. Muitas das pessoas hoje se perguntam, beleza, eu tenho Shadow AI no meu ambiente, eu preciso descobrir. Tem um monte de ferramenta que faz a descoberta, como o próprio Defender for Cloud Apps, já faz descoberta de Shadow AI dentro do ambiente, a partir dos logs da máquina. Porém, quando a gente olha para essas inteligências artificiais, a gente tem que se preocupar principalmente com o nosso dado que está sendo encaminhado para ela. Porque por exemplo, o ChatGPT, se ele pega ali, por exemplo, um resumo de uma ata, ou alguém envia um PDF contratual, algo nesse sentido para o ChatGPT, aquela informação entra para dentro da inteligência artificial e ela é treinada ali para aquele modelo. Então, aquela informação praticamente se torna pública. E aí a gente tem que se perguntar, beleza, eu proíbo o uso ou
indica o usuário de uma outra inteligência artificial melhor, que já é governada, que a gente tem capacidade de, por exemplo, implementar rótulos, DLP, que já tem integração com outras ferramentas Microsoft também de segurança, ou eu só proíbo? Então, acho que a pergunta é mais direcionada para esse lado, da gente realmente fazer uma adoção, oficializar o Copilot como uma inteligência artificial da empresa. A partir disso, as pessoas vão começar já a utilizar o próprio Copilot e deixar de utilizar o ChatGPT, e aí sim a sua proibição ela veio com uma alternativa também eficaz ali de aumentar a produtividade, e não só ficou ali na parte proibir ali por conta de segurança. Então, acho que quando a gente fala de Shadow AI é basicamente aplicar mais essa ótica, também de olhar um pouco para a adoção e não só como a gente proíbe. E aí, beleza, como é que eu faço então a descoberta, né, do Shadow AI dentro da organização? O que eu preciso exigir de uma ferramenta para que o mínimo dela para ela ser ativa dentro do meu ambiente e fazer esses assessments? Bom, acho que os principais mínimos aí do que a gente deve exigir de uma ferramenta, a gente vai olhar muito para a estratégia de Zero Trust. Então, ter ali uma ferramenta que ela é auditável, que ela é revogável em tempo real, que ela vai trazer os indicadores de uso e não somente ali a leitura, né, do prompt que a pessoa mandou. Então, acho que muito por esse lado. Tem ali também questão de residência de dados bem definida, garantir ali o não treinamento, né, da própria inteligência artificial e tudo mais. Então, acho que os indicadores seriam esses, para uma ferramenta mínima ali para a gente utilizar o escaneamento dela e fazer esse assessment dentro do ambiente, fazer a descoberta do Shadow AI. E mesmo a ferramenta ela sendo a correta, não vale se ela parar no tempo, se ela fazer uma fotografia única do ambiente e parar por aí. Porque o mercado está em crescimento exponencial. Então, a gente tem inteligência artificial de todo lado, como eu falei. Se ela tirar uma fotografia hoje, beleza. Descobri que tem Gemini, tem Anthropic, ok. Amanhã tem uma outra inteligência artificial que você não descobriu porque você tirou uma fotografia única. Exato. Então, tem que ser uma ferramenta que dá continuidade. Fazendo essa análise junto com os nossos clientes. Eu queria só implementar o que o Griguleto falou, foi muito legal. Eu acho que a melhor forma da gente poder ensinar as pessoas não é proibindo elas já, proibir todo o ambiente, até porque a gente sabe que se você proibir algo do usuário, ele vai dar um jeito de usar a IA de alguma forma, entendeu? Então, acho que a melhor forma é você ensinar para o usuário, ó, essa aqui é a melhor ferramenta dentro da corporação para não vazar seus dados, não ter essa questão de segurança. E aí você ensina, ó, sabe sua IA que você ama? Então, ela pode vazar seus dados, então vamos utilizar aqui o Copilot, que ele é seguro do que proibir tudo, né? Quando a gente proíbe, geralmente você sabe que o usuário ele vai dar um jeito de colocar. Voltando lá em 2008, a gente tinha os proxies da vida para acesso irregular da internet, né? Sites bloqueados por filtro de conteúdo. A gente buscava os proxies para acessar outros sites. Então, eu acho que o letramento e educar os colaboradores. Posso colaborar com essa parte? Pode. Bem rapidamente, ali, o Wallace falou um ponto que é muito importante. O comparativo é o mesmo com o Teams. Eu gosto muito de fazer esse comparativo. A gente está falando do Copilot porque é uma ferramenta corporativa. É a ferramenta de trabalho. Então, é como eu me comunicar pelo WhatsApp ou pelo Teams. A regra é pelo Teams, porque é a ferramenta corporativa de trabalho. Só que a gente sabe que a comunicação ela vai acontecer no WhatsApp também para ser ágil e por outras vantagens que podem surgir lá. E eu vejo que isso acontece nos LLMs também. Então, é mais a forma que será usado, mas o uso ser híbrido não me assusta. Eu acho que, na verdade, é o esperado. A gente faz, né? Exatamente. O uso tem que ser híbrido, desde que ele seja com propósito consciente para cada um. É isso. Maravilha. Complementando o que o Matheus estava dizendo, tem uma coisa que costuma ser um detrator muito grande na adoção, que é o Copilot não está tão hype. Isso acaba gerando perguntas dos nossos treinadores, das pessoas que nós estamos treinando. Falam, Vitor, nossa, eu vi no LinkedIn uma super coisa construindo, mas eu não consigo fazer isso no Copilot. Na prática, é instrução de uso. Eu quero uma IA que vai poder organizar os documentos no SharePoint no OneDrive, Copilot Cowork. Vitor, na verdade, eu quero uma IA que vai mexer no meu computador e organizar os documentos. Já está em beta sendo lançado nova IA da Microsoft. Primeiro, uma coisa que é interessante, a gente vê que a Microsoft se adapta. Isso é muito importante para o produto que a gente vai comprar. Eu quero que daqui 6 meses ele seja muito melhor que o produto que eu comprei hoje. A Microsoft melhora muito o produto dela todos os meses. Vocês vão ver com o tempo que a é realmente muito mutável. Sim. Então, as empresas estão se adaptando e, principalmente, a gente está aí recapacitando os nossos funcionários. São só 3 anos, né?
Dito isso, um breve resumo sobre esses detratores que acabam acontecendo, de o tenho a minha IA favorita, é uma questão de instrução, porque sobre capacidades no mundo corporativo, o Copilot ele vai fazer a mesma coisa, em principal, ele vai ser mais fácil. Perfeito. Porque eu já tenho ele dentro das ferramentas Office. Ele já tem agentes pré-construídos. A Microsoft é muito boa nisso, em tornar o TI mais simples de ser utilizado. Então, com a capacitação, em questões de qualidade de entrega, você não vai sentir diferença e, em principal, você já vai estar dentro do ambiente Microsoft. Então, você está gerando uma IA esperta para a sua empresa, que vai ser capacitada de acordo com a utilização dos seus funcionários. Maravilha. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui, respondendo as perguntas. Eu deixei um QR Code aqui na tela, pessoal, e eu quero convidar vocês para a gente começar a fazer esse trabalho de assessment, de olhar para dentro do ambiente. É o que eu chamo de, vamos fazer um raio-x, vamos fazer um ultrassom, diagnosticar e, de fato, começar a tratar isso no momento zero, para que, de fato, essa jornada ela aconteça de forma transparente. Que o ROI, ele não acontece de uma hora para outra, não é uma varinha mágica, eu comprei a licença, eu já estou retornando meu investimento. Vocês percebem que tem uma série de pilares que a gente precisa olhar. Produtividade, jornada de trabalho, governança, dados, qual é o agente que eu vou escolher, se eu vou usar agente ou se eu não vou usar agente. Então, nem tudo é automação, nem tudo é agente, tem coisas que se resolvem diretamente usando o Copilot dentro das próprias ferramentas. Então, eu quero fazer esse convite a vocês para conhecer a nossa plataforma, para que a gente possa executar dentro do ambiente de vocês esse workshop, só que agora tendo um raio-x do ambiente de vocês, para que a gente possa, de fato, começar olhando para dentro de casa. Então, a gente vai chegando aqui no limite do nosso tempo, né? Deu 11 horas, já estouramos, e eu quero demais agradecer a presença de todos vocês que reservaram esse tempo para ouvir aqui a gente falar. Agradecer ao time aqui de entrega que está sempre nos nossos clientes entregando esse desafio constante. Vou deixar aqui o QR Code aberto. Espero muito vê-los em breve, falar aqui um pouco mais sobre a ferramenta, porque se a gente fosse falar sobre tudo que ela faz, eu levaria aqui umas 3 horas, o pessoal do marketing provavelmente ia me tirar da sala. Então, fica aqui o convite. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Temos perguntas? Quem vai responder as perguntas? Na verdade, esse ponto, eu estou acompanhando aqui junto com o Ian. O Ian está dando um grau já em todas as perguntas. Ele está respondendo? Não, O cara já está fazendo essa resposta. É por isso que ele está quietinho aí. Mas tem a do Vinícius aqui, a do Vinícius, como a gente encerrou o tempo, a gente vai retornar aqui no chat também. Mas, pessoal, os canais estão abertos, tá? Infelizmente o tempo não sobrou, mas chamem a gente conversa por 1 hora, 2 horas, 1 semana, o que vocês precisarem. A gente está tranquilo. Se quiserem marcar uma agenda individual aqui para tirar as outras dúvidas também, nosso time está à disposição aqui, tá, pessoal? Uma coisa muito importante que a nossa entrega de workshops não é uma entrega fixa. A nossa ideia é entender as dores de vocês para entender o que vocês querem com IA para gerar um cronograma especializado. Perfeito. Então é muito importante esse momento de conversa. Sim. Porque para nós, tecnologia é uma ferramenta para gerar valor para os nossos clientes. E nós precisamos entender as dores dos nossos clientes. Estamos sempre dispostos a uma conversa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vejo vocês em breve. Espero que a gente possa conversar aí durante as próximas semanas para dar tração nessa plataforma e dentro do Copilot no ambiente de vocês. Agora, pessoal, Muito Muito